Olá, pessoal! Nesse vídeo estaremos resolvendo as atividades do PET 3 da semana 2 de Física do segundo ano. Questão número 1. Certo gás sofreu uma expansão sob pressão constante igual a 4 vezes 10 elevado a 6 Newton por metros quadrados, deslocando o pistão, cuja a área é de 9 centímetros quadrados, variando seu volume de 500 para 800, sabendo que aí nós temos aqui alguns valores correspondentes à transformação das unidades para o sistema internacional. A letra A. Qual é o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão? Primeiro, vamos tirar os dados da questão e colocar esses valores conforme o sistema internacional. Então, nós temos aqui os dados da questão e já transformados para o sistema internacional, em que a pressão é igual a 4 vezes 10 elevado a 6 newtons por metro quadrado. A área foi dada em 9 centímetros quadrados. No sistema internacional vai ficar em metros, que vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. O volume foi dado em centímetros cúbicos. Devemos transformar para metros cúbicos. Então, o volume inicial é igual a 500 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos e o volume final é igual a 800 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. A letra A pede para calcular o valor da força exercida pelo gás sobre o pistão. Sabemos que pressão é igual a força dividido pela área. Então, a força vai ser igual a pressão vezes a área. Eu pego a área que está dividindo por força, passo para o lado da pressão, multiplicando. Então, força é igual a pressão vezes a área. Substituindo os valores, a força é igual ao valor da pressão, que é de 4, vezes 10 elevado a 6, vezes o valor da área, que é 9, vezes 10 elevado a menos 4. A força é igual a 4 vezes 9, 36, vezes, conservo a base de número 10 e vou somar os expoentes. 6 mais menos 4, 2. Tirando a potência de 10, 36 vezes 10 ao quadrado é 3.600 newtons. Então, a resposta da letra A força exercida pelo gás é de 3.600 newtons. A letra B pede para calcular o trabalho realizado nessa expansão. A fórmula para o trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, que é o volume final menos o valor do volume inicial. Substituindo os valores, trabalho é igual a pressão, 4 vezes 10 elevado a 6, vezes o volume final, 800 vezes 10 elevado a menos 6, menos o volume inicial, 500 vezes 10 elevado a menos 6. Trabalho é igual. Vamos resolver a variação do volume. 4 vezes 10 elevado a 6 vezes expoentes de valores iguais. Então, podemos subtrair 800 menos 500, 300 vezes e conservo a base 10 e o seu expoente. Trabalho é igual a 4 vezes 300, 1.000 vezes. Conservo a base 10 e somos expoentes. 6 mais menos 6 vai dar 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, o trabalho é 1.200 joules. Na letra C, o gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? Justifique. Como o valor do trabalho é positivo, isto é, maior que 0, houve uma expansão do gás. Isto é, o gás realizou trabalho sobre o meio. Isto é, ele empurrou o pistão. Segunda questão. Um gás ideal sofre uma expansão isobárica,
variando o seu volume de 2 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Se o trabalho realizado no processo for de 30 joules, a pressão mantida constante em newtons por metro quadrado foi de... Então, vamos calcular qual o valor da pressão desse gás. Primeiramente, vamos tirar os dados. Volume inicial igual a 2 metros cúbicos, volume final igual a 5 metros cúbicos e o trabalho igual a 30 joules. Vamos calcular qual o valor da pressão desse gás. A fórmula do trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, que é o volume final, menos o volume inicial. Substituindo os valores, o valor do trabalho 30 é igual a pressão vezes volume final 5 menos o volume inicial 2 metros cúbicos. Vou eliminar esses parênteses. 30 é igual a pressão vezes 5 menos 2, 3. Isolando o P, pressão, é igual. Como o 3 está multiplicando pela pressão, vou passar para o lado do 30, dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 3, isto é, pressão é igual a 10 newtons por metros quadrado. Então, a alternativa será a letra A. Segunda questão, letra A. Terceira questão. Considere uma massa gasosa de pressão 3 atm, confinada em um cilindro com um êmbolo móvel de área igual a 5 cm² e o volume de 900 cm³. O gás ideal ele sofre uma transformação isobárica e o seu volume passa a ser 600 cm³. Sabendo que, e aqui nós temos alguns valores para transformar os dados conforme o Sistema Internacional de Medidas. Calcule. A letra A. O trabalho realizado por esse gás em joules. Primeiro passo, vamos tirar os dados da questão e converter os seus valores para o Sistema Internacional. Então, a pressão é igual a 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. A área é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. O volume inicial igual a 900 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Volume final igual a 600 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. A letra A pede para calcular o trabalho realizado por esse gás em joules. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Então, é o volume final menos o volume inicial. Substituindo os valores, trabalho é igual a pressão 3 vezes 10 elevado a 5 vezes o volume final 600 vezes 10 elevado a menos 6 menos o volume inicial 900 vezes 10 elevado a menos 6. Trabalho é igual. Vamos resolver a variação do volume. Então, eu vou repetir 3 vezes 10 elevado a 5, que multiplica 600 menos 900 menos 300, vezes, como a base e os expoentes são iguais, então vou conservá-los. 10 elevado a menos 6. Trabalho é igual. Multiplicando 3 vezes menos 300 menos 900. Vezes, em uma multiplicação, os expoentes, eu conservo a base e somo os expoentes. 5 mais menos 6 menos 1. Tirando esse 10 elevado a menos 1, vou ter que trabalho é igual a menos, como é menos 1, a vírgula passa uma casa, então menos 90 joules. Esse é o valor do trabalho realizado na letra A. Letra B pede para calcular a força
constante exercida sobre o êmbolo. Eu sei que pressão é igual a força sobre a área. Isolando o valor da força, vou ter que força é igual a pressão vezes a área. Substituindo os valores, o valor da pressão 3 vezes 10 elevado a 5, vezes o valor da área, que é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Força é igual, multiplico 3 vezes 5, 15, vezes, conserva a base 10 e somos expoentes. 5 mais menos 4, 1. Tirar esse 10 elevado a menos 1, então a força é igual a 150 newtons. A letra C. O gás realizou trabalho sobre o meio ou o meio realizou trabalho sobre o gás? Justifique. Para fazer essa análise, vamos verificar o valor do trabalho. E podemos observar que, letra C, o trabalho ele tem valor negativo, então o trabalho é menor que zero. Logo, o gás foi comprimido. Isto é, o meio realizou trabalho sobre o gás. Quarta questão. Um gás ideal sofreu uma transformação e a sua energia interna variou de 400 calorias para 700 calorias. O que aconteceu com a temperatura deste gás? Justifique. Sobre a análise da variação da energia interna, vamos calcular o seu valor. A variação da energia interna é igual à energia interna final menos a energia interna inicial. A variação da energia interna é igual o valor da energia interna final, 700 calorias, menos a energia interna inicial, 400. Delta U, que é a variação da energia interna, é igual a 700 menos 400, igual a 300 calorias. Transformando esse valor em joules, eu sei que uma caloria é igual a 4,2 joules. 300 calorias é igual a X. Multiplicando, cruzado, eu tenho que X é igual a 300 vezes 4,2, 1.260 joules. Esse é o valor da variação da energia interna deste gás. E a questão pergunta o que aconteceu com a temperatura desse gás. Quando a variação da energia interna ela é maior que zero, isto é, positivo, a temperatura aumentou. Quando a variação da energia interna é maior que zero, a temperatura aumenta. Caso contrário, quando o valor é negativo, a temperatura diminui. Então, resolvemos a questão de número 4 e assim nós encerramos a resolução da semana 2 do PET 3 de Física. Não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal, ativar as notificações para estar acompanhando o conteúdo e as resoluções de questão do PET 3 de Física.